Olá, meus amigos, tudo tranquilo? Tudo numa boa? Hoje eu quero falar de confiança. Mas veja que eu quero falar de confiança fazendo um esforço para me afastar da moral e da ética e das crenças no geral e me aproximar muito mais da sociologia e da política. Por quê? Porque a confiança, eu quero provar através dos argumentos de que a confiança é essencial para a democracia e um capital social, né, de amplo valor, de valor inestimável. Aqui eu me refiro, quando eu me reporto à expressão confiança. Percebamos que quando eu saio às ruas e tenho certeza de que eu vou e que eu volto, eu tenho confiança. Percebam que quando eu entrego uma quantidade de dinheiro para o comerciante e ele me entrega o produto de acordo com aquele valor, eu tenho confiança. Percebam que quando eu paro porque alguém faz um sinal para eu reduzir a velocidade do meu veículo, mesmo que eu não o conheça, eu confio. Em tese, em princípio, é urgente que eu confie. Percebam? Se eu não confiar, eu não faço comércio. Se eu não confiar, eu não paro o veículo e, portanto, pode ter um buraco, um acidente. Percebam a essencialidade da confiança. Portanto, a confiança é a crença, é a esperança crítica, esperança crítica de que a outra pessoa, a sociedade, vai se conduzir dentro de limites socialmente esperados dela. Percebam que todas as pessoas, elas tendem a se conduzirem de acordo com limites socialmente impostos. E, portanto, as pessoas conseguem colaborar entre si, manter-se a socialização de maneira positiva, justamente porque elas confiam, porque elas têm essa esperança de que as coisas ocorrerão como vem acontecendo dentro da normalidade. Percebam que eu não estou falando de uma crença religiosa, por exemplo, uma crença mítica, crença no mito, né? No mito político, num salvador, porque quando eu falo nesse tipo de crença, ela não é crítica. Esse tipo de crença está mais perto da fé, né? E quem no aspecto da fé, aquele que menos desconfia é aquele que mais fé tem, é o mais virtuoso. O que não corresponde à confiança, essa confiança crítica, essa confiança, não é, que nós usamos no dia a dia, que inclusive essa confiança, ela permite um certo grau de traição à confiança. Como assim? É possível que eu continue fazendo o comércio, levando dinheiro, na confiança que o comerciante me dará o produto, mesmo que alguma vez, em algum lugar, algum comerciante não entregue o produto. Eu posso sair à rua com confiança, mesmo sabendo que muitas pessoas poderão me assaltar. Entretanto, dentro da normalidade, eu consigo me conduzir. Então é uma confiança crítica, porque é uma confiança que perdoa, de certa forma, aquilo que lhe foge à ritualidade, aquilo que foge à conformidade em nome de um bem maior. Mas que bem maior é esse que a confiança traz? A tranquilidade, a estabilidade. Percebamos que a confiança é um compromisso. É um compromisso arriscado, mas que vale a pena.
Porque é um compromisso, porque eu olho a pessoa que faz o sinal de que eu reduzo a velocidade no trânsito e eu paro num compromisso com a segurança pública, né? E é a pessoa que faz o sinal para eu parar, tem um compromisso comigo para evitar um acidente. É um compromisso não dito, é tácito, é estabelecido. É por isso que vale a pena viver na cidade. É por isso que vale a pena esta confiança. Percebe-se que a confiança em si mesma ela tem muito de irracional. Percebo que a confiança ela tem mais a ver com o hábito, com a socialização, do que a racionalidade pura. Porque se eu for um desconfiado, um racional puro, é capaz de eu ter dificuldade de parar o veículo ou de comerciar, porque a possibilidade é que as coisas não funcionem como a normalidade prega, né? Como a normalidade prega, que deve ser, pode ser que não aconteça. Mas, se não tem racionalidade interna, muitas vezes é apenas um hábito, um conforto, um compromisso confortável de convivência mútua. Por outro lado, se não tem racionalidade dentro, ela tem uma racionalidade externa interessante. É racional que a confiança assim seja. É racional que, em nome de uma vida mais tranquila, eu me submeta a uma confiança, mesmo que assumindo risco de falhas. Entretanto, é muito melhor ser uma pessoa confiante e, por consequência, cooperativa, afetiva, afável, delicada, que dou bom dia. Percebo como é importante a confiança. Entendo que, se a sociedade fosse um jogo, e é, de certa forma é, quanto mais eu conheço as regras do jogo, a lei, a regra do jogo, tanto mais eu posso confiar nos jogadores e no resultado do jogo. Pior seria desconfiar, não só dos jogadores, que já seria péssimo, mas também desconfiar das próprias regras. Aí seria o caos, aquilo que faz de nós sujeitos sociáveis e coesos, que seria a confiança, destruída seria o caos, seria talvez Hobbes, a luta de todos contra todos, e só o medo me faria andar nas regras. E por que falei tudo isso? Para que nos atentemos que há a força do ódio hoje, o discurso de ódio, os movimentos odiosos e odientos. Existe o discurso de desconfie. A justiça não é justa, a polícia não policia, né? As coisas estão numa situação onde um quer enganar o outro. A política é horrível. Ninguém que está na política merece confiança. Todo e qualquer político é malandro, é vagabundo. Melhor é votar em quem não é político. Não confiemos na justiça, porque ela é injusta. Melhor é um mito que esteja acima da justiça. É preciso que desconfiemos. Percebam que esse discurso da desconfiança, não sei se é consciente de si mesmo, mas o discurso do ódio e da desconfiança atinge a socialização, atinge essencialmente a coesão entre as pessoas. O discurso anticivilizatório, antes de tudo, é um discurso anticonfiança. Percebam que quando eu descrevo das regras do jogo, do juiz e dos jogadores, eu não jogo. Basicamente, eu não jogo. Logo, se a sociedade se alicerça numa justiça injusta, numa lei que ninguém obedece, num policial que não policia, na norma que ninguém segue, por que viveria em sociedade? Por que eu entregaria o dinheiro
ao comerciante se eu sei que ele não vai me entregar o produto? É um apelo, portanto, à violência, ao uso da força e do medo. Se há desconfiança, o medo é muito mais eficiente do que qualquer outra coisa. É bem melhor optar pelo medo, diria o discurso do ódio, do que confiar nas instituições, mesmo, como eu disse antes, que sejam falhas, que existam sempre um risco, mesmo que essa consciência, essa confiança seja consciente dos riscos. Eu hei de ser enganado alguma vez na vida, mas isso não faz com que o engano seja uma regra. Pelo contrário, fica aqui a minha vontade de que a confiança seja um mote. A confiança, do ponto de vista da sociologia, sob o ponto de vista da política, seja aquilo que nos sustente, para que nós possamos apostarmos na coesão, na fraternidade, na cooperação, naquilo que é social e socializável, e muito menos confiemos em mitos, em ódios. Portanto, confiemos. Eu confio em ti e tu confias em mim. Apesar de que eu posso cometer equívocos, e tu também. Mas nos perdoemos, porque é racional sermos confiantes, mesmo que a confiança não seja tão racional assim. Certo? Abraço!